Gravando, então, agora. Nosso tema, então, sonhos clássicos no ensino da psicanálise. A Ana Costa estava vindo nos contando algumas coisas sobre sonho, falou, então, sobre a linguagem do sonho. Depois da linguagem do sonho, começou a falar alguns tipos de sonho e trouxe, basicamente, dois grandes tipos de sonhos. Sonhos de angústia, que é a problematização do sonho, e sonhos de repetição. Já discutimos isso, né? Sonhos de angústia, sonhos de repetição. Agora, ela traz para a gente analisar, a partir do olhar lacaniano, sonhos clássicos abordados por Freud. E uma das questões que se coloca nessa discussão dos sonhos clássicos é que o próprio Lacan diz assim, que ele escreve para ser lido. E quando ele fala isso, se a pessoa simplesmente lê isso, parece que Lacan está fazendo uma deselegância e falando do escrito, tipo assim, eu não falo para ser compreendido, mas para ser lido. E, na verdade, Lacan diz respeito à inscrição. O sonho também é uma inscrição. Quando algo é escrito em termos psicanalíticos, significa que ele é sígnico. Significa que ele carrega sentido. E os sonhos precisam ser escritos. Mas não é escrito com a letra, mas é com a letra que me tira do inconsciente e me traz para o consciente. Precisa haver sígnico, precisa haver significado sobre aquilo que é dito. Então, ele vai dizer assim, que todos os sonhos são sígnicos. Todos os sonhos são uma inscrição. Olha, eles não são escritos. Então eu tenho que escrever o meu sonho para ele ter sentido. Não. É que os meus sonhos escrevem da minha história, do meu escrito. Quando ocorreu a minha inscrição? Quando fui inscrito no mundo simbólico, no Édipo? Então, o sonho me fala a respeito de um momento da minha história. Todos os meus sonhos são terapêuticos nesse sentido, porque todos eles descreverão uma única história. O curioso é isso. Vocês já ouviram falar de escatologia, já ouviram falar de Apocalipse e de interpretações apocalípticas. Então, quem já leu o livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, vai se encontrar com muitas figuras. Tem um intérprete chamado Hendrickson, é um dos intérpretes do Apocalipse que eu sigo, que eu acho que é muito mais maduro. Hendrickson, acho que ele morreu faz uns 3, 4 anos, se não me falhar muita memória, a memória costuma me falhar. E Hendrickson, ele trabalha a interpretação do Apocalipse com uma leitura de sonho, que a gente chama de paralelismo progressivo. Isso é a interpretação hermenêutica da interpretação apocalíptica. O que é o paralelismo progressivo? Para Hendrickson, a leitura do Apocalipse ela é feita assim, você divide ele em 7 porções, e cada porção ela agrega algo novo. Então, é como se fossem 7 visões idênticas da mesma cena, sempre agregando algo novo. Bom, saiamos da escatologia, da teologia, e busquemos um pouquinho dessa imagem. Para a psicanálise e para Lacan, o sonho sempre me conta a mesma história, sob outras óticas, sob outros verniz. Por quê? Porque o que consegue entrar no mundo dos sonhos, o que cria essa aderência, é sobre o relance, o falar de novo sobre o escrito. E o que é escrito? É aquilo que foi escrito na minha dinâmica edipiana, que criou, que construiu a minha fantasia. Então, é como se a minha vida fosse monótona, mas uma monotonia onde eu trago sempre novas cores sobre ela. Então, o sonho fala do escrito. Então, quando ele começa a falar dos sonhos clássicos, ele vai dizer assim, o sonho clássico de Freud era o sonho que pretendia ser pedagógico. Então, se eu quero entender como interpretar o sonho, eu tenho que ir para o clássico, eu tenho que ir lá para o professor disso, que é Freud, que me conta o sonho dele, e a partir do sonho dele, ele me conta os mecanismos do sonho. Ele começa, então, a descrever isso. Então, ele fala, Lacan, então, propõe o desejo do analista enquanto parte do campo investigado. Então, ele começa a fazer um caminho onde eu tenho que fazer essa busca. Então, ele começa a dizer, vamos explorar como é que Freud faz isso. E ele diz assim, olha, Freud já adianta isso ao trabalhar com os seus próprios sonhos. Então, assim, quando eu estou fazendo a clínica do meu paciente, é natural que eu interprete o sonho dele. Eu interprete o sonho dele com o meu sonho. Então, como isso é natural, eu preciso que o meu paciente interprete o sonho. Eu não posso interpretar o sonho do meu paciente, porque todo sonho é interpretado por quem
sonhou. Isso é tão interessante que a Marie von Franz, que é uma junguiana, né, que tem todo o seu jeito típico de interpretar sonho, diferente do psicanalítico, mas Eu ela já li o livro de contos de fadas dela. isso, ela trabalha muito esse tema, conto de fada, imaginação ativa e os sonhos. São os temas, os focos dela. Ela é expert, ela é especialista nisso. Ela foi convidada para interpretar sonhos, ela foi desafiada, na verdade, para interpretar sonhos de pessoas da rua. Eles propuseram assim, olha, se eu pegar uma pessoa no meio da rua e falar, conta para mim o sonho, você interpreta o sonho? E ela foi interpreta. Só que lembra, ela é junguiana, então ela tem outro jeito de interpretar os sonhos. E aí, o que o canal de TV fez? Pegou, colheu os sonhos da rua e colocou atores para contar o sonho. E ela falou, não, o sonho... Aí essa é a frase dela, tá, gente? Que está em consonância com Lacan. O sonho só tem sentido contado pelo sonhador. Entenderam? Por que isso? Porque, olha, o sonho que eu conto, eu interpreto. Mas se eu contar o sonho da Mayra, eu estou interpretando o sonho da Mayra. Deixou de ser o sonho dela, passou a ser meu. Então, eu posso, em alguns momentos, emprestar sonhos para o meu paciente. E eu posso fazer isso por filmes, por artes, por quadros, por desenhos, por contos de fada. Então, se o meu paciente me falta um sonho dele, eu posso pedir que ele assista um filme e que me conte o que aquilo chamou a atenção dele. O mecanismo é o mesmo. Olha como é que ela vai colocando isso no livro dela, né? Esse movimento inicial se enlaça à constatação de que é necessário passar por um processo de análise para se formar analista. Então, ele vai dizer assim, eu, analista, tenho que trabalhar com os meus próprios sonhos. Isso denuncia uma falha na formação de analistas acadêmicos. Eu vou fazer psicologia e, fazendo psicologia, eu serei uma psicanalista. Você fazendo psicologia, você será uma bacharel em psicologia. Vai ser um bacharel em psicologia. Vai exercer com excelência aquilo que um bacharel exerce. Conhecimento de técnica, conhecimento de teoria, etc. Mas não será um psicanalista. Você será um psicanalista se souber interpretar seus sonhos. E você só vai conseguir interpretar seus sonhos se você conseguir fazer uma leitura boa de você por meio de um outro analista. Esse é o caminho. Então, é necessário passar por um processo de análise para se formar, interpretar o próprio sonho. As construções do conceito de psicanálise, então, foram se fazendo à medida que Freud nos transmitia o seu próprio percurso da análise. Freud nos torna analistas, psicanalistas, nos fornecendo as experiências clínicas dele. Então, é por isso que Freud, quando escreve Interpretação dos Sonhos, ele pega sonho dele para fazer isso. Então, os sonhos que servem de exemplo são basicamente seus também. Então, os casos que estudamos, ensinamos, tratam de impasses nas análises que ele conduzia. Então, quando nós estudamos a interpretação dos sonhos, as conferências sobre sonhos, Freud fala dos sonhos dele, dos sonhos de pacientes dele, e aí nós conseguimos fazer o link e perceber. Aí nós entramos na linguagem do inconsciente. Ou seja, são elementos que ensinam na medida em que trabalham com uma falta e que nos permitem pensar a partir dos impasses que a clínica nos coloca. Quando ela coloca isso, ela está deixando muito claro que o objeto tanto da clínica psicanalítica quanto da formação do analista é o inconsciente. Então, assim, a formação do analista, a formação do processo terapêutico é trabalhar com o inconsciente. E o inconsciente está onde? Na falta. Por isso que aquela frase maravilhosa de Lacan, penso onde não sou, logo sou onde não penso. Né? Então, assim, essa lógica é a lógica da clínica. Então, na psicanálise, um modelo sem falta não serve ao ensino. Então, se eu trago um sonho completo, redondinho, interpretado por alguém, ele não serve para o ensino. Então, Freud nos traz sonhos que trazem falta. Assim, os sonhos com os quais exemplificarei este livro
são de Freud, né? É o que a Ana coloca, tanto quanto de análises que ele nos legou. Então, como Freud foi o fundador, não encontrou um psicanalista antes dele que se propusesse a formar outro. Então, sua análise deu-se de forma peculiar. A análise de Freud é um pouquinho diferente. Então, temos testemunho dela nas correspondências que trocou durante alguns anos com seu amigo Fliess, William Fliess. E esse serviu a Freud como um lugar ao qual endereçar suas interrogações e reconstruções. Então, a análise de Freud é descrita no trajeto dele na história. Então, se nós perguntarmos assim, espera um pouquinho, quem foi o analista de Freud? Foi Freud. Ok. Mas como? Nas suas falas, ele precisou construir o lugar do outro. Não há autoanálise sozinha. Não há autoanálise no processo isolado. Eu posso fazer a minha análise desde que o local do outro seja colocado por alguém. Eu preciso escutar, me escutar através do outro. Eu preciso fazer esse caminho. E como Freud fez isso? Com seus colegas, com seus grupos, com suas discussões. É por isso que, a partir disso, podemos perceber que quando e precisamos, né, de grupos de diálogo, de fala. Eu não posso simplesmente me formar analista me contentando com uma análise simples, superficial, obrigatória, e alguns fazem apenas por obrigação, mas eu preciso, na minha formação, ter o lugar da fala do outro, me colocar junto com o outro, num grupo de supervisão. Né? Nós estávamos agora às 9 horas no grupo da supervisão do percurso. Então, ali existe a fala do outro, os casos clínicos que chegam, e eu me coloco nesses casos sempre. Eu sujeito, não é eu, Orlando, formador, né? Mas eu, sujeito, me coloco no lugar dos outros casos e elaboro e resolvo as minhas próprias angústias. Ao escutar o sonho do meu paciente, eu faço o mesmo caminho. E é por isso que eu não interpreto o sonho do meu paciente, é o meu paciente que o interpreta. Eu simplesmente o ajudo a dar origem a isso. E a gente vê que isso é bem socrático, né? É bem maiêutica. Então, este serviu a Freud como um lugar ao qual endereçar suas interrogações e construções. Um lugar que fez, às vezes, de uma transferência necessária à sua análise, mesmo que Fliess não fosse psicanalista. Então, essa correspondência incluiu desde relatos e análises de sonhos, inquietações pessoais, até descobertas e elaborações da psicanálise. E o que é curioso, Freud não distinguia esses registros passando de um a outro sem denunciá-los. Então, ele começa a trabalhar com tudo isso, todo esse material que é levantado nas discussões que ele traz e que os colegas dele traziam. Ou seja, ele tomava suas produções não como algo pessoal, mas como formações do inconsciente, entenderam? Quando ele traz o sonho dele, não traz, olha, esse é o meu sonho. Ele traz aqui, essa é a linguagem do inconsciente. Logo, um material dedicado à construção da psicanálise. Numa carta de 12 de junho de 1900, Freud pergunta a Fliess, olha como é interessante a fala dele. Ele diz assim, pergunta a Fliess, se no futuro não se colocaria uma placa na casa de Bellevue, na qual costumava passar temporadas com a sua família, onde estaria escrito, aqui no dia 24 de julho de 1895, revelou-se ao Dr. Sigmund Freud o enigma dos sonhos. Então, a referência implícita dizia respeito a um sonho que havia tido naquela data e ao qual dedicaram minuciosa análise no livro A Interpretação dos Sonhos, que é o sonho que a gente vai ver agora. Então, assim, Freud diz assim, será que no futuro vão erigir, vão construir um monumento e dizer assim, aqui é o local onde Freud teve o grande sonho, né, sobre a psicanálise? E hoje o que a gente vai analisar o sonho, não está escrito irmã aí, mas é Irma, tá? O sonho de Irma, eu coloquei acento no lugar que não era para colocar. O sonho de Irma é um sonho clássico. Não sei se vocês chegaram a ler, mas nós vamos falar um pouquinho dele. E é um sonho clássico que a gente descobre os mecanismos do sonho, a interpretação do sonho e o viés lacaniano sobre essa interpretação. O estímulo do sonho é um sonho de angústia, né? Mas é um sonho também de resolução. Já chegaram a ler sobre o sonho de Irma? Alguém já tinha lido? Eu não, Orlando. Lésia e Priscila? Chegaram a ler esse sonho? Também não li, não.
Então vamos vê-lo agora, né? Ele é clássico, ele é muito importante para vocês saberem o mecanismo. A Leslie disse não também, né? Leslie, por que você não disse? Por que você só escreveu? Estamos com saudade da sua voz. Eu sou quietinha. Aham. Eu sou bem comportadinha. Certo. Leslie, deixa eu mostrar alguém para você aqui. Deixa eu ver se Orlando, hoje eu consegui acertar o dia. Vou mostrar alguém para você. Vou mostrar para todo mundo, mas deixa só. É para Leslie, porque parece. É só para mim, vocês fecham os olhos. Oh, meu Deus do céu! Você está toda sombreada. Ai, que linda! É menina ou menino? Não, essa é minha menininha. Oh, meu Deus. E ela semana passada. Da novatinha. Bom, voltamos para o nosso assunto árduo, saindo do nosso momento comercial de cachorro. No próximo encontro, eu coloco aqui patrocinadores pets. Voltando para cá. A ideia. Então, o primeiro ponto aqui é Freud busca o que estimulou o sonho. Ele teve um sonho, eu vou descrever daqui a pouquinho. Quer dizer, o estímulo do sonho ele provia do dia anterior. Então, Freud começa a perceber que eu preciso descobrir o que provocou o sonho. Então, você pergunta ao seu paciente, fala, me conta um pouquinho do seu dia. A pessoa chega e te conta o sonho. Eu sonhei com tal e tal coisa. Tem alguma imagem do dia anterior que justifica esse sonho? Eu sonhei com guerra. Mas aconteceu alguma coisa que te levasse a assistir um filme de guerra, tal, e a pessoa vai te contar o dia anterior. Né? Então, o estímulo do sonho provia do dia anterior, de uma visita que lhe fizera seu amigo Otto Henke, né? Trazendo-lhes notícias de uma antiga paciente sua. Então, essa história vai entrar no sonho dele. Freud deu-lhe o nome de Irma no sonho, nome fictício. Desse encontro ficou a Freud uma impressão desagradável de que Otto o censurava pelo tratamento de Irma não ter tido completo êxito. Então, o que aconteceu? No dia, isso não é o sonho, isso é o fato. O colega dele visita e o colega dele chega e Freud não se sentiu muita vontade em ser reprimido pelo colega, recriminado porque não deu certo o tratamento com uma determinada pessoa. Esse foi o fato. Olha só, essa impressão estava ligada à autocensura de Freud. O tratamento de Irma foi complicado por ela ser alguém próximo à família de Freud, uma situação nada favorável ao desenrolar do tratamento analítico. Essa é a ansiedade de Freud. Independentemente de todas as considerações sobre outras referências que contenham o tema de censura, que não se restringe exclusivamente ao amigo Otto, perpassa vários momentos desse sonho inscrevendo-se em diferentes registros. Olha, podemos, dessa forma, considerá-lo como propulsor da elaboração lírica. Quer dizer, esse drama vivenciado por Freud vai propor para ele um problema. Então, vai ser resolvido no sonho. Então, a gente vai entender como é que o sonho resolveu uma angústia do Freud. É um sonho denso, de angústia, mas que não provoca o despertar. Essa é a curiosidade. Porque, normalmente, os sonhos de angústia me acordam. E se não acorda. Olha como é que Freud descreve o sonho. Agora já é a descrição do próprio Freud. Querem falar alguma coisa antes de eu começar a narrar o sonho do Freud? Bom, então vamos lá. Ele escreve assim: num grande salão, muitos convidados que estávamos recebendo. Entre eles, Irma, de quem me aproximo para responder, sem perda de tempo, a sua carta e censurá-la por não ter ainda aceitado a solução. Digo-lhe, se você ainda sente dores, é exclusivamente por sua culpa. Então, ele está começando a resolver algo no sonho. E ela responde, se soubesse as dores que tenho agora na garganta, no ventre e no estômago, sinto uma opressão. Assustado, contempla atentamente. Está pálida e inchada. Penso que talvez tenha me passado inadvertido algo orgânico. Conduzo-a a uma janela e me disponho a examinar sua garganta. A princípio resiste um pouco,
como fazem, nesses casos, mulheres que têm dentadura postiça. Penso que não a necessita. Por fim, abre a boca e vejo à direita uma grande mancha branca. Em outras partes singulares, crostas cinzas esbranquiçadas, cujas formas lembram os cornetos do nariz. Apressado, chama o Dr. M, ele coloca o nome fictício, que repete e confirma o exame. O Dr. M apresenta um aspecto muito diferente do de costume. Olha só, percebe aí o deslocamento? Ele sonha com uma pessoa e essa pessoa está diferente. Está pálido, claudica e tem a barba escanhoada. Meu amigo Otto se encontra agora ao seu lado e meu amigo Leopoldo ausculta a Irma por cima do corpete e diz: tem uma área surda abaixo, à esquerda, e uma parte da pele infiltrada no ombro esquerdo, coisa que eu sinto como ele, apesar do vestido. M diz, agora o médico, que ele fez o deslocamento. Não há dúvida, é uma infecção. Mas não tem com o que se preocupar. Virá uma disenteria e se eliminará a toxina. Sabemos também imediatamente que procede a infecção. De que procede a infecção. Nosso amigo Otto aplicou a Irma, que procede aplicou a Irma quando esta se sentiu mal, uma injeção com um preparado à base de propil, propilos, ácido propiônico, trimetilamina, cuja fórmula vejo impressa em grandes caracteres. Não se dão injeções desse gênero tão rápido. Provavelmente, aí vem o detalhe, provavelmente a seringa estaria suja. Então, esse sonho ele foi extensamente analisado por Freud, em diferentes lugares do seu livro. Então, ele vai trabalhar todo o livro dele, a interpretação dos sonhos, buscando recursos nesse sonho, ferramentas nesse sonho, e vai retomar essa discussão no seminário, nas outras aulas dele, e Lacan vai tomar esse sonho também no seminário, em 1954. Desenvolver qualquer dessas interpretações e extrapolaria a proposta desse trabalho. Então, vamos ver como é que a Ana vai falar sobre isso. Vai começar a análise do sonho. Vamos ver como é que se inicia a discussão a partir do relato desse sonho. Então, lemos o sonho e vamos ver a análise. O tema que enlaça as associações de Freud é a censura, que ele propõe encontrar no dizer do amigo Otto, tendo ficado como resto diurno provocador do sonho. Então, ele identifica o seguinte, primeiro ponto, restos diurnos do dia anterior, talvez até 2 dias anteriores, provocam os sonhos se existem frases do dia que ressoam dentro de nós, de algo que nos incomoda. Como polo central, surge a paciente Irma, que encerrou o tratamento sem ter eliminado todos os sintomas. O assunto anterior foi esse. Como no sonho, ela não aceita bem a interpretação que Freud propõe sobre esses sintomas. E assim como a finalização do tratamento com a melhora no estado, mas não completamente, não satisfaz Freud. Lembra? Freud faz o diagnóstico no sonho, olha, é uma infecção e, com o tempo, isso vai passar, o próprio organismo vai eliminar. Depois surge o médico dizendo que tem que dar uma injeção. Aquilo que ficou sem solução retorna como elaboração onírica no significante solução, que, como veremos adiante, é sobredeterminado. Também a personagem Irma vão estar associados. Aí vem essa figura que tem um problema, está relacionada a quem no sonho? Primeiro, Freud relaciona uma amiga de Irma, que Freud pensou que poderia ser uma sua paciente e que aceitaria melhor suas intervenções. Ou poderia ser a mulher de Freud, que resistiria a ser tratada pelo próprio Freud. Ou a filha de Freud, que estivera muito doente. Percebe que a figura foi se deslocando. Freud encontra várias pessoas no sonho, várias pessoas que estariam talvez representadas na figura de Irma. Uma antiga paciente com o mesmo nome da filha, Matilde, e que morrera por excesso de uma medicação que ele lhe sobrescrevera, o que lhe provocou o pensamento de uma Matilde por outra.
ela está resolvendo no sonho vários problemas, como uma espécie de pagamento por seu fracasso profissional. De Otto e Leopoldo, isso da figura da Irma. Ok? Entenderam até aqui? Entenderam? Ele busca na figura de Irma, quer dizer, essa pessoa que vem para o sonho, que teve um link com o dia anterior, com a discussão com o Otto. Por que ela entra no sonho? Ela traz quais roupagens, quais deslocamentos. E aí Freud percebe tudo isso. Ok? Entenderam até aqui? E agora ele pega de Otto e Leopoldo, que também entram junto com ele no sonho. Na vida desperta, os dois eram irmãos e exerciam a mesma especialidade médica, surgindo então como competidores. Freud confiava mais em Leopoldo. Quando o Dr. M, sua figura vem associada ao irmão mais velho de Freud, olha o que está acontecendo, o irmão mais velho de Freud, sendo que aos dois se liga uma irritação por haverem recusado uma proposta que Freud lhe fizera recentemente. Freud ressalta ainda uma certa ironia no sonho por tê-lo feito dizer um disparate de prognóstico. Associa isso a que o médico não estava propenso a aceitar diagnósticos de histeria, tendendo a um discurso médico mais fechado. Freud sugere que o sonho se vinga nele o sonho se vinga dele e de Irma pela mesma razão, não aceitar as propostas da psicanálise. Então, o último elemento associativo, a destacar diz respeito ao amigo Fliss, que está no elemento trimetilamina como um derivado de substâncias sexuais. O Fliss, na realidade, lembra que a crosta que entra para sonho ali, no sonho, diz assim, parece um pouquinho os buracos do nariz, né? Assemelha a isso, é porque Fliss, agora na vida real, não no sonho, Fliss interpretava que tudo tinha a ver com a questão do nariz, as questões sexuais ligadas ao nariz, ao formato do nariz, aquilo que se dependia dele. Havia substâncias que eram secretadas e a investigação de Fliss era todo esse caminho. Então, Fliss é trazido para o sonho de Freud nesse modelo, na interpretação da crosta. Como vimos, Fliss era alguém em quem Freud partilhava suas descobertas, supondo que as mesmas tinham algo em comum com temas que o amigo trabalhava. Então, uma dessas suposições dizia respeito à sexualidade, em relação ao qual Fliss tinha uma teoria muito particular, que incluía modificações na secreção nasal e ciclos diferenciais para homens e mulheres. E assim, Freud liga a construção do sonho, aí vem a interpretação, à culpa, como algo que surge ligado à censura, e o desejo em causa no sonho seria o de desculpar-se, desculpabilizar-se. Irma seria responsável por não ter aceitado a solução. Seus padecimentos não seriam psíquicos e sim orgânicos, e o responsável pelo mal de que ela se queixara teria sido Otto pela aplicação inapropriada da injeção. Ou seja, fosse de maneira que fosse, nenhuma culpa caberia a Freud. Então, Freud sonha algo em que ele não é culpado, e por isso que ele diz assim, a injeção devia estar suja. Então, o sonho de Freud resolve uma angústia de Freud que veio na discussão do dia anterior. O que Freud quer analisar aqui é a que se propõe os sonhos? Resolver culpa, desconforto, realizar desejo. Então, ele faz um sonho, uma história inteira, que só tem um único objetivo, desobrigar Freud da culpa que o colega trazia no dia anterior. Ok? Posso passar a interpretação de Lacan? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar, fazer alguma observação até aqui? Olha, legal esse sonho de Freud, hein, Orlando? Se livrar da culpa, resolver a culpa através do sonho, eu achei uma forma ótima de tratamento.
Tem que dar um jeito de a gente conseguir fazer uma forma de hipnose para a gente conseguir fazer isso durante o sono. Imagina só, eu, durante o sono já estou sendo tratada já de uma culpa que daí não vai virar sintoma no dia a dia, se eu conseguir interpretar da forma correta. Fantástico. Não precisa nem interpretar. Na verdade, o sonho já está fazendo isso. Lembra? As minhas angústias, elas são resolvidas por meio das parapraxias, dos sintomas ou do sonho. O sonho em si já é um tratamento. O problema Ele é já que está resolvendo. resolvendo no sonho. Então, em muitas situações, os sonhos já estão elaborando as minhas angústias. Agora, se essa angústia está extrapolando, eu preciso ouvir o sonho, porque o sonho me conta que angústia é essa. Se os sonhos são repetitivos, né? Por repetitivo não é o sonho repetitivo que a gente analisou agora há pouco, não. Se os sonhos eles se repetem, então significa que o ato de sonhar não está resolvendo sozinho. Então eu preciso entender o que está vindo. Eu consegui esses dias tirar alguma coisa disso. Eu estava num grupo de amigas, a gente saiu para conversar, e sempre que eu falo que eu estudo psicanálise, sempre vem a curiosidade, né? Ah, mas o que é isso e tal? Ah, vocês falam sobre sonhos. Daí veio uma das meninas me contar um sonho que ela tem há anos. Ela, nossa, eu tenho o mesmo sonho há anos e tal. Daí ela me contou o sonho. Eu falei, bom, eu sei que eu não posso interpretar sozinha, porque senão o meu desejo vai para o sonho dela, né? Então eu tenho que deixar ela ir sozinha. Eu falei, ah, tá, mas quando que começou esse sonho? Você lembra, assim, quando começou e tal? Ela, eu lembro, eu estava em Portugal e tal. Eu falei, entendi. O que estava acontecendo, assim, naquele momento e tal, né? Eu falei, bom, se é para realizar um desejo, de repente sair de um sofrimento, quer dizer que alguma coisa naquele momento estava acontecendo na vida dela e ela precisava resolver uma das ajudas seria o sonho, né? Ela falou, então, não, mas estava tudo bem. Ela pegou e colocou o cabelo atrás da orelha. Bem na hora que ela falou que estava tudo bem, ela pegou e colocou, ela foi um pouquinho para trás e colocou o cabelo atrás da orelha. Eu falei assim, mas você tem certeza que estava tudo bem mesmo? Tenta lembrar e tal. Ela, então, foi uma época meio complicada, porque os meus pais tinham acabado de se separar. Seus pais se separaram. Isso a mãe dela estava do lado. A mãe dela falou, nossa, foi terrível aquele ano para ela, porque a gente tinha separado, a gente tinha mudado de país. Falei, o que mais estava acontecendo? Ela aí na escola, que como ela foi para Portugal, a escola dela só tinham negros, e ela era a única branca. Ela falou, e a minha pele era a única diferente que tinha lá. Falei, o que mais estava acontecendo? Daí ela foi me contando e a gente foi conseguindo mais ou menos interpretar da onde que era o sonho dela, da onde que estava vindo. Ela falou que ela nunca tinha parado para fazer essa ligação da época que ela estava vivendo com o contexto do sonho. Daí ela falou, olha, sabe que eu lembrei que eu tenho um medo, até hoje eu tenho uma fobia de peixe, de frutos do mar, tudo que tem aquela crosta meio nojenta, eu tenho um pouco de medo. Eu falei, tá, vamos voltar. Quando que começou esse medo? Ela, foi lá em Portugal também. Falei, olha, você falou que você estava numa escola em que a sua pele era diferente dos seus amigos e você sofria muito por causa disso, porque você se sentia diferente. Será que também a pele do peixe, que é um pouquinho mais viscosa, um pouco diferente, também não te traz um sofrimento por te remeter àquilo e tal? Ela, nossa, mas foi na mesma época mesmo que eu até gostava de peixe, de repente eu comecei a não gostar mais. E daí a gente foi puxando todo um sofrimento através de um sonho, mas daí foi ela relatando e eu tentando, pela fala dela, conseguir puxar, assim. Então, você falando essa parte de resolver o problema, resolver o sofrimento, eu consegui ver bem nítido nessa situação. Foi semana passada, né? Acabou de acontecer. Então, realmente, faz muito sentido. Faz. Depois, ela deve ter tido algum sonho novo de resolução. Pergunta depois para ela. Atualiza a gente sobre isso. Porque vou perguntar. Ela tocou na história do sonho. Porque o sonho conta um desejo. Né? Ele conta um desejo e ele conta uma falta. Dentro dessa perspectiva freud-lacaniana, o sonho sempre me fala de uma falta. Ele sempre me descreve pelo molde. O sonho, a gente não pode perder isso. É como se... eu estou tentando achar... É como se, ao ter uma bolsa, o sonho não é a bolsa. O sonho é o que eu consegui colocar dentro da bolsa para completá-la. Então, o sonho terá o formato
Entenderam? Então, quando eu conto sonho, eu estou interessado em saber sobre a bolsa, mas quando eu conto sonho, eu estou contando do conteúdo. Ok? Entendido. Mas muito interessante, Mayra, essa experiência. Depois, no outro encontro, você vai ter que, pelo menos, atualizar a gente qual foi o resultado disso, da sua intervenção sobre isso, porque deve ter cessado ou trazido mais, renovado os sonhos dela. Eu vou perguntar que agora também fiquei curiosa. Olha, Lacan retoma essa narrativa, considerando o relato do sonho e a análise que ele segue como um texto único. Então, como é que Lacan fala? Lacan diz assim, não é só o que me interessa no sonho, não é o sonho só, é a pessoa me contando o sonho. Ele pega o sonho do Freud e a fala de Freud sobre o sonho e transforma tudo em um pacote só, fala, isso é a análise do sonho. É tudo. É por isso, a partir disso, que eu tenho que entender que não é só o meu paciente contar o sonho dele, é a reação, a fala dele sobre o sonho dele que me importa, porque é ele que interpreta. Olha, dessa maneira, não é o indivíduo Freud que aparece como alvo, mas o texto publicado. Então, a análise de Lacan passa a ser o que se escreveu sobre o sonho. 3 elementos do sonho vão interessar particularmente Lacan. E aí eu destaco aqui, ela faz o destaque. Primeiro, a garganta de Irma, que ele propõe como o encontro com o real. Lacan faz um vínculo, e aqui eu queria que... Esse é o nosso foco. Né? Lacan vai pegar o nobo-romeriano, o imaginário, o simbólico e o real, e vai trazer tudo dentro vai fazer essa construção da leitura lacaniana a partir desse sonho. Olha a importância que a gente passa a ter sobre esse contexto como um todo. Então, ele diz aqui, em primeiro lugar, a garganta de Irma lhe propõe como fato o encontro com o real. Em segundo, o desdobramento dos personagens como tríades imaginárias. Lembra o número 3? Sempre eu tenho o 3 como padrão do masculino. Toda vez que o número 3 vem a questão do masculino. Por quê? Porque a existência do 3 implica no terceiro, implica no triângulo. Né? Mas aqui, a tríade. Todas as vezes que eu vou para a mitologia, eu tenho 3 bruxas. Eu tenho 3 olhos. As parcas eram 3 bruxas que tinham um olho só, de cada parca enxerga o passado, ou o presente, ou o futuro. O olho é o mesmo. Né? Então, o desdobramento dos personagens como tríades imaginárias. Então, nós temos os 2 médicos, né? E aí mais o outro, o Dr. M. Então, nós temos 3 médicos surgindo. Em terceiro lugar, a fórmula da trimetilamina, que Lacan propõe como a essência do simbólico, em sua face de ausência de significação. Por quê? Porque não há sentido. Ele diz assim, esse medicamento não é aplicado com essa injeção, então a injeção deve estar suja. O simbólico surge. Então, nós temos o real, a garganta, nós temos o imaginário, os 3 olhares, e nós temos o simbólico, uma fórmula que não existe, que não se aplica, pelo menos, ao caso. Então, essa proposta da análise de Lacan ela é elaborada sobre os 3 registros que são suporte do sujeito, real, simbólico e imaginário. Né? Daqui a pouco eu vou apresentar, deixa eu ver, só avançar aqui o desenho, aqui. Esse é o desenhozinho que Lacan vai identificar como nobo-romeriano, numa aulinha, um encontro de supervisão, eu fiz o recorte e fizemos a questão do corte lacaniano e aí a construção disso. Depois a gente pode trazer até mais ou menos isso para vocês verem isso mais colocado como fato. Né? Mas olha, o que é o imaginário? De maneira sucinta e aproximada, podemos então dizer que o imaginário resulta da representação do corpo, como quando a criança reconhece sua imagem corporal na descrição de Lacan no estado de espelho. O imaginário não é quem eu sou, mas como sou visto, como o outro me vê. Então, eu, no sonho de Lacan, no sonho de Freud, isso é emprestado a partir das imagens dos interlocutores de Freud, dos médicos. Os nossos sonhos são os outros alter egos, as outras pessoas que têm um olhar sobre nós no sonho. Então, quando eu sonho, todas as pessoas que estão no sonho relatam da minha falta. Existe o real, uma cena, e existe o imaginário, que é o olhar. E o simbólico. O simbólico é o efeito tanto do código que precede o sujeito,
quanto do significante que se produz para cada um na clínica. Então, o simbólico é aquilo que vem, não tem sentido, e precisamos buscar o sentido. E o real é o certo encontro do impossível como um furo do simbólico. O real é exatamente aquilo que, estando no sonho, corrobora, coopera, tem link com a cena que aconteceu no dia anterior. Então, nos meus sonhos, eu terei o real, o link com a cena primária, com a cena de vigília que originou o sonho, o imaginário, os olhares que estão construídos, e o simbólico, que é a reação, o desprovido de sentido que está dentro do sonho. Então, a referência aos registros surge muito cedo na obra de Lacan, mas sua abordagem foi sempre se modificando com o intuito de afinar uma linguagem que transmitisse a clínica de forma mais precisa. Nos últimos desdobramentos, o autor insiste sobre o anodamento borromeriano dos 3 registros, que é isso que eu mostrei para vocês. O círculo do real, o do simbólico, do imaginário, e o que está fazendo intersecção entre tudo isso como o não-senso. O que eu busco no sonho é o não-senso. O que eu busco no sintoma é o não-senso, o nonsense, né? O sem sentido. É isso que, de fato, se busca. E aí nós ficamos buscando sempre o rabinho de lagartixa, que, na verdade, não me traz nada, né? O nó borromeu é um encaixe de 3 aros, representantes do real, simbólico e imaginário, de tal maneira que, se qualquer um deles se romper, todos se soltam. Então, quando a gente faz esse desenho, a gente pega um círculo, faz uma torção, né, a torção do simbólico, e a gente recorta, e a gente faz novos círculos, e se a gente corta qualquer um dos novos círculos, a gente rompe e vira uma fita contínua, deixa de haver ligação uma coisa com a outra. Então, o fundamento dessa proposição é que os acontecimentos na clínica resultam do modo como os registros se entrelaçam. Quer dizer, quando eu falo de algo que me faz sofrer, algo que me angustia, algo que tem ressonância no sonho, eu tenho que buscar o enlaçamento entre o real, o simbólico e o imaginário. Ou seja, é uma forma tanto de desnaturalizar os referentes da psicanálise, quanto de centrar a abordagem da clínica como um processo de operações de corte e enlace. Entre a nomeação dos registros e a abordagem dos nós, há toda uma elaboração que muda radicalmente a proposta inicial. A análise lacaniana do sonho de Irma tem particular interesse na representação que fazemos aqui. Para Lacan, além de se tratar de um sonho daquele que inaugurou um novo campo, é também em si um sonho de fundação, sonho inaugural, no seu dizer. Freud também tem esse sentimento que aparece na Brincadeira Verdadeira, que faz com Fliss a propósito da placa que seria colocada na casa de Bellevue. A produção onírica contém uma complexidade de elementos e transpõe situações que normalmente provocariam fechamento. Ele diz assim, esse sonho é um sonho muito aberto. É o caso do encontro com a garganta de Irma, encontro com um certo horror que poderia ter provocado o despertar nas associações, uma conjugação de sexo e morte, onde o feminino aparece em todas as suas formas. Que essa representação surja na garganta, onde eu vocalizo, onde eu falo, tem toda a importância. Freud escutou a fala das histéricas, suas suposições de um segredo feminino, algo que propusesse a conjugar origem e descendência. E é por isso que ele vai dizer assim, esse sonho de Irma é o sonho formador da psicanálise, dessa construção, né? A partir da escuta da garganta, da fala do histérico, por isso o real. Eu tenho a proposição do imaginário, a fala dos médicos, né? E eu tenho os erros que são compreendidos, e ali vem a desculpabilização de Freud. Os médicos erram, mas Freud não errou. Um outro elemento que interessa a Lacan é o desdobramento do imaginário, que acontece a partir do encontro com a garganta, ou seja, Freud é destituído por uma série de personagens que passa a se ocupar de Irma, substituindo na função. É o momento dos bufões, das falas sem sentido, daquilo que Lacan denominou de
e missão de sujeito. Uma decomposição do imaginário caracterizando uma fala de ninguém. Quando eu escuto o paciente, eu permito que a fala de ninguém venha. Lacan retoma uma pergunta de Ernest Jones, né? Uma pergunta que é: por que Freud não desperta no momento do encontro com a garganta? E a suposição de Lacan é de que é o sonho de transmissão que permite a Freud continuar sonhando e endereçar o enigma do sonho aos futuros analistas, sendo o sonho um representante da dedicação de uma vida à psicanálise. E como resposta ao encontro com o inominável, o real, que é a carne, que é resto da garganta, uma fórmula trimetilamina que não diz nada, que produz enigma em si, a essência do simbólico, aquilo que leva o falante é o sujeito, que conduzisse a cultura. E essa foi a aposta de Freud. Saio do corpo e retomo, saio do corpo e venho para o simbólico. E, a partir daí, se constrói aquilo que vai ser chamado por Ana Costa de sonho e cena primária. Então, pegando o gancho no sonho de Irma, e nesse sonho de uma cena primária, Lacan propõe que nós façamos como Freud, levando o nosso paciente a buscar exatamente aquilo que a Mayra propôs agora há pouco, falando da amiga dela, que contou o sonho, e ela diz assim: o que estava acontecendo quando você sonhou? Não lembro. Então, me conta, quando você sonhou pela primeira vez? Olha só se esse sonho de Irma, que era o de Freud, e agora o sonho de um paciente de Freud, que Freud compartilha, e se coaduna com o que Mayra colocou. Outro sonho que retorna insistentemente no ensino da psicanálise é o de um paciente de Freud, Sergei Pankejeff, um jovem de origem russa, que ficou conhecido no meio analítico como O Homem dos Lobos, 1917. Foi uma análise cheia de impasses, em que Sergei frequenta outros analistas depois que Freud encerrou o trabalho com ele. Sergei chega com dois problemas para Freud: o problema da homossexualidade e o problema da psicose. Lembra? O problema da homossexualidade, não o problema do homossexualismo. Tá? Nunca utilizem homossexualismo. Quando a gente fala de homossexualismo, trazemos o homossexual como a homossexualidade como se fosse uma doença, e ela não é. Então, eu, psicanalista, não tenho o direito de tratar do homossexualismo, porque o homossexualismo denunciaria uma doença, e não é esse o caso. Mas a homossexualidade é uma escolha, é uma decisão legítima, que o homossexual precisa entender que ele tomou essa decisão, ele não é vítima de uma natureza, nem de uma sociedade perversa, e nem de um ato de pedofilia, como muitas vezes se apregoa. Olha, é um exemplo do momento que Freud tenta resolver suas dificuldades por meio da escrita. E muito importante, por ainda estar aberto ao nosso trabalho. A escrita lacaniana nada mais é do que a inscrição do simbólico. É a construção edipiana, é o momento do recalcamento, do fundante, da fundação do inconsciente. Também é preciso ser dito que o caso em si era difícil. Sergei vinha de vários anos de sanatórios alemães, e quando Freud aceita tratá-lo, já padecia há mais de 10 anos. O que vai ocupar Freud na escrita do caso são os elementos que estavam em causa nas crises de angústia acontecidas na infância, sendo que o trabalho se apoia basicamente no sonho. Ele faz o tratamento todinho do Sergei, que tem um caso bem complexo, com base no sonho. Detalhe, um sonho fragmentado. Um sonho fragmentado, simplesmente fragmento de sonho. É nele que Freud situa o enigma que deu partida à construção da fantasia e, por consequência, da neurose. Sergei o sonhara na infância, e entre os 13 e 5 anos, trazendo para uma análise detalhada com Freud. Ok? Já ouviram falar do sonho do Homem dos Lobos? Alguém já tinha lido sobre isso? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro exatamente como é. Vou ler para vocês aqui, para vocês se relembrarem. Já ouviram falar de misturar água com café?
sobrou um café, eu pus água. Fica o café americano. Tá? Tem uma bebida chamada Frozen. Vocês encontram essa bebida aqui em Londrina, ali na Odebrecht, no Mercadão Prochê. Já foi ali, Priscila, tomar esse café Frozen? Maravilhoso. Já fui. Delicioso, né? Assim, Muito bom. Gelo, despeja o café, que é coado na mesa sobre esse gelo, espreme um limãozinho, ali acho que é um limão, não é o siciliano, é o outro limão Tahiti, né? Agora veio um branco, hein? Mas é Tahiti, né? Joga um pouquinho de mel, umas especiarias. Olha, quem não tomou, vale a pena. Leslie, já tomou esse café? A Leslie está muito quietinha hoje. Provoquei ela até com cachorro, mas não adiantou. Ali na Ayrton Senna tem uma cafeteria, tinha pelo menos, acho que ainda tem, vocês descendo, antes de virar aquele balão lá de baixo, em frente ao posto, quase que em frente à Paneteria Palhano, do lado direito tinha uma cafeteria, e lá eles faziam também um café nesse estilo. Maravilhoso também, recomendo para vocês. Tá? Então, o meu Acho que é Madame Brulé o nome do lugar. Madame Brulé. Mas Madame Brulé é mais em cima. Madame Brulé é o da outra. Não, é o Madame Brulé mesmo que tem esse café gelado, já tomei lá. Então. Mas porque lá embaixo tem outro, descendo, mais ainda. É quase que a última loja. Porque Madame Brulé é na esquina, de cima. Sim. Não é o bolo do Frei, então? Bolo do Frei. Bolo do Frei. Né? Lá eles têm os chás alemães bem interessantes e tem também esse café gelado. Né? E aí, agora, você falou Madame Brulé, é um outro local para eu ir também, né? Deixa eu acabar agora a minha suspeição de Covid, ver se eu estou ou não. Se eu tiver, é bom que aí eu já passo por esse purgatório, e aí pronto, aí eu posso sair com mais tranquilidade. Bom, vou descrever aqui o sonho para vocês. Sonhei que era noite e estava deitado na minha cama, que tinha o pé voltado para a janela, e através do qual se via uma fileira de velhas nogueiras. Sei que, quando sonhei, era uma noite de inverno. De repente, a janela se abre sozinha, e diante da janela há, empoleirados, alguns lobos brancos. Gravem as palavras, gente. Empoleirados, lobos brancos. Já viram um lobo empoleirado? Eram 6 ou 7, totalmente brancos, e mais pareciam raposas ou cães de tocar gado, pois tinham caudas grandes, como as raposas, e orelhas empinadas como os cães, quando pressentem algo. Tomado de terrível medo, sem dúvida de que seria comido pelos lobos, comecei a gritar e acordei. Minha babá acudiu para ver o que me acontecia e demorei muito a me convencer de que se tratava somente de um sonho. Tão clara e vividamente havia sido assim se a janela dos lobos pousados na árvore. Por fim, me tranquilizei, como me sentindo salvo de um perigo, e voltei a dormir nos braços da babá. Okay? Esse foi o sonho que ele tem quando ele tinha entre 3 e 5 anos, fase edipiana, e esse sonho é o que marca a história de um homem que sofre e faz várias terapias, percorre vários analistas e acaba vindo para as mãos de Freud. E esse caso foi tão clássico que, durante muito tempo, a própria Sociedade Psicanalítica passou a sustentar ser gay, porque ele participava dos congressos como um estudo de caso. Freud toma o sonho como uma representação do paciente olhando o coito dos pais. Então, Freud interpreta o sonho. E ele busca uma cena primária. Lembra no sonho de Irma? Quando Freud começa a dizer assim, olha, no dia anterior, o Otto me visitou e falamos da minha paciente e eu tive sonho. Então, Freud pressupõe que no dia anterior desse rapaz, alguma coisa aconteceu em que alguém estava empoleirado e era muito branco e dizia respeito a uma cauda e poderia comer alguém.
né? E por isso ele acorda apavorado. Em psicanálise, denominamos essa representação de cena primária. Então, a busca de Freud de uma cena primária. Ele não encontra a cena primária porque o paciente não se lembra. Então, Freud pressupõe a partir do sonho. Então, Freud interpreta, cria uma cena primária, empresta essa cena para esse paciente, e, independente dela ser ou não verdadeira, ela dá sentido. A busca é por sentido. Então, a cena primária é o real. A cena observada agora, muito do trabalho da análise, gira em torno de construções secundárias que resultam da elaboração dessa cena. E é a partir dela que constrói uma fantasia fundamental que retorna insistentemente na produção de representantes psíquicos. Muitos sonhos, assim como sintomas, resultam dessa tentativa de elaboração. É como se houvesse uma cena. Lembra sonho de repetição? Por que o sonho de repetição se repete? Ele repete a cena primária, tal qual ela é, desconfortável, porque ela não tem signo, não tem sentido, ela precisa simplesmente ser encaixada, e eu posso emprestar o encaixe. Então, essa cena do sonho dos lobos empoleirados, e reparando as suas próprias caudas, elas não têm sentido. E só Freud empresta a cena primária e diz assim, que ele talvez tenha visto os pais fazendo sexo, onde Freud vai dizer assim, o sexo a tergos, né? O sexo por trás, e onde o homem, por trás da mulher, aparentemente, para a visão infantil, a faz sofrer, porque existem barulhos. Então, é como se esse homem estivesse machucando ela, machucando a mãe do Serguei aqui, e é por isso que o homem dos lobos, o pequeno Hans, o Serguei, passa, então, a ter medo de que o lobo o possa comer, devorá-lo. Muitos sonhos, assim como os sintomas, resultam dessa tentativa de elaboração. Então, há algo na referência a essa cena que permanece irrepresentável e que insiste como trabalho psíquico ao longo da vida. Pode-se entender a razão se pensarmos que ali pode-se colocar em causa a nossa origem. No entanto, a possibilidade de elaborar essa cena é diferente para cada um. Para Serguei, os estímulos, para Serguei, os muitos impasses em sua vida fixaram-se nesse irrepresentável, tal qual a rigidez do olhar dos lobos do sonho. O que no sonho fez Freud tomá-lo como representante de uma cena primária? Bom, isso se precipitou das próprias associações do paciente. Precipitou, primeiro, as mais imediatas, diretamente dedutíveis do sonho, dizendo respeito à fobia infantil. Serguei sofreu crises de angústia na infância, as quais relacionavam-se com o temor que tinha da estampa de um desenho de um lobo, com o qual sua irmã fazia questão de ameaçá-lo. No trabalho que procede com Freud, o sonho mostra-se como um produto de condensação de dois contos infantis. Chapeuzinho Vermelho, onde o lobo come a vovozinha, e o lobo e os 7 cabritinhos. A estes liga-se o elemento ser comido, essencial no desenrolar da história, que surge como motor do medo no sonho. A história dos cabritinhos emprestou o número de lobos na narrativa do sonho. 7. 7 cabritinhos, agora então tem os 7 lobos. E essa temática do medo da infância trazia também o componente do temor à castração. Acontece entre 3 e 5 anos, medo de ser castrado, do qual figura do pai desempenhou lugar central. Então, o pai deve ser o lobo mau. Não é somente o surgimento do temor à castração, nas primeiras associações derivadas do sonho, que Freud se vale para interpretar a cena primária. E há também uma explicação do próprio paciente, tempos depois, sugerindo que a passagem em que aparece repentina abertura da janela poderia referir-se a uma representação simbólica da janela, abrir-se os olhos. Olha, numa associação de palavras, abrir a janela, abrir os olhos.
Outro elemento que Freud dá importância é da sensação de realidade que o paciente diz ter sentido. Freud sugere que essa sensação está associada aos acontecimentos reais e não somente fantasiados. Então, parece que o sonho conta uma cena real. E, por isso, ele mesmo acordado tinha a sensação de que o sonho estava acontecendo. Freud sugere que essa sensação está associada a acontecimentos reais e não somente fantasiados, fundamentado principalmente nesse elemento, acrescentando-se ainda outros resultados que não exploraremos aqui. O autor propõe que o sonho tratava-se da tentativa de elaboração do menino de uma cena de coito dos pais. A interpretação dessa cena demandou anos de análise desdobrada em inúmeras associações. Acrescentaremos não somente mais uma questão por surgir como construção importante no trabalho analítico e que esse caso nos ajuda a pensar. Diz respeito ao que, a partir de Lacan, podemos definir como uma ligação entre real e escritura. Lembra? Escrito, simbólico. Chegamos a isso passo a passo. Então, como é que Lacan teoriza isso? Quando Lacan trabalha esse texto, ele propõe o relato do sonho como uma cena mesma da fantasia originária. Isso significa encará-lo como um trabalho de escritura, como fundante de uma posição. Então, vamos deixar isso claro. Para Lacan, e para esse viés freudiano, os sonhos baseiam-se sempre em um sonho fundante. Então, eu sempre tenho um sonho que funda meu inconsciente, que me constrói essa imagem básica. Podemos reconhecer isso a partir, principalmente, de duas questões. Primeiro, a impressão deixada pelo Homem dos Lobos a partir do relato em Transferência com Freud. É a de que se trata de algo acontecido na realidade e não simplesmente fantasiado, ou seja, algo que traz em seu bojo um real sem encobrimentos. Todos os sonhos carregarão um pedaço do real. Partindo dessa certeza, Freud propõe uma construção. Teria havido uma tarde, por volta das 17 horas, na infância do paciente, em que este estaria no quarto dos pais, por se encontrar doente com febre, e teria acordado repentinamente e visto seus pais numa relação sexual, onde o pai fazia uma penetração anal em sua mãe. Se Freud, tomado sem muita distância no trabalho da transferência, propõe essa construção como realidade, já estamos com um avanço suficiente para ressituar, colocar no novo local a questão. O sonho ali é um trabalho de escritura, e, nesse sentido, é a produção mesma do real, sem a qual não haveria realidade psíquica do sentido freudiano. Quer dizer, aquele sonho fundante torna esse sujeito, torna esse indivíduo sujeito, funda sua estrutura psíquica, funda sua neurose. O real não tem correspondência na realidade, mas seu ponto de encontro simbólico, olha os dois aros, o real com o simbólico, permite as pré-condições para a representação numa realidade. A partir disso, uma leitura do sujeito torna-se possível. Assim se constitui o rebus, o rascunho, o desenho no sonho. É essa leitura que o próprio Freud faz da série de elementos que não são tão simplesmente imagens tais como os que parecem na bela interpretação de um sonho bem simples. Serguei diz, olha só, sonhei que um homem arrancava as asas de uma espe. Observa bem, essa é a fala do outro sonho dele. A intenção do paciente era dizer vespa, porque nós estamos diante de um russo falando em alemão com Freud. Então, Freud fala assim, você estava arrancando as asas de uma vespe. Como ele era russo, Freud entendeu como se ele tivesse errado. Olha aí a base, o sonho e o ato falho. Mas sua língua materna, o russo, o faz produzir o lapso. Então, Freud interpreta assim. Observa que não é bem isso. Quando Freud diz, faz a correção, a forma correta, ele acrescenta. Olha o lapso. Né? Olha o que o Serguei pega, o insight.
Então, ESP sou eu. Essa é somente uma das passagens onde uma escritura se evidencia como desenho, rebus, equivalente à escritura hieroglifa. Quando ele diz assim, sonhei que eu arrancava as asas da ESP, que ele queria dizer assim, sonhei que arrancava as asas da Vespa, e Freud falou, olha, em alemão, Vespe, ESP é Vespe. E ele fala, então o ESP sou eu. SP, Sergei Parkinjev. SP, SP. Então, isso vai dar base para Lacan dizer assim, nosso inconsciente ouve sons. Eu preciso prestar atenção nos sons que se formam, nas palavras como elas ressoam, porque o meu inconsciente comunica as expressões, as homofonias. A escritura é dada por isso, da imagem ao fônico, ou seja, as vespas não surgem no sonho somente como sonho, como uma correspondência estrita entre a imagem e o nome. Elas surgem dessa analogia. Ali os registros simbólico e imaginário perdem o acoplamento a que estamos acostumados na vida desperta. E assim, ESP tem efeito significante, produzindo a partir de um jogo de letras que provoca, pela fala, séries de palavras associadas homofonicamente. Então, nós temos construções nos sonhos que lidam com imagens. Temos o imaginário, que está vinculado à forma como eu simbolizo o real. Eu tenho os três aros. Ok? Fechamos aqui o conteúdo, agora não vai dar tempo de a gente ver isso, vai deixar para a leitura de vocês no próprio livro, porque a Ana vai falar sobre o sonho que engana, o trabalho do sonho como trabalho de luto, a função dos sonhos num percurso de análise e o corpo da letra. Aí ela fecha toda a obra dela sobre a interpretação dos sonhos. Ok? Temos 8 minutinhos aí para nós discutirmos, tirarmos as dúvidas sobre a interpretação dos sonhos. Aqueles que não assistiram todas as aulas sobre o volume 4 da interpretação dos sonhos, eu vou colocá-lo no Telegram, tá, gente? Eu estou colocando os vídeos no Telegram e os caminhos do YouTube também no Telegram. De forma que eu estou deixando o WhatsApp apenas para comentários, para falas, mas vídeos, áudios e livros eu estou jogando no Telegram, porque daí eles ficam em definitivo ali. Orlando, Oi? o que fica muito claro assim para mim é que os sonhos eles têm uma interpretação muito baseada em todo um contexto, né? Em todo um momento de vida, o que está acontecendo ali naqueles dias, 1 ou 2 dias anteriores, isso fica muito firmado, né? É bem isso. É por isso que eu preciso da história do meu paciente para interpretar. Sem a história dele, eu tenho só uma história que será minha. Então, por exemplo, se eu leio o sonho do Freud, sem conhecer o contexto do Freud, o sonho passa a ser meu. Sim, isso mesmo. Muito interessante. Gosto muito, viu? Orlando, deixa eu contar. Eu tive a minha primeira, não primeira briga, porque eu não entrei na discussão, mas me pegaram, uma estudante de psicologia me pegou para Cristo, de que Freud é terrível, que a psicanálise é antiga, que ela não gosta de psicanálise, que existem muitas linhas, que ela não acredita em consciente. Eu só fiquei assim, como assim você não acredita em consciente? Ela não, porque ela gosta mais da comportamental, ainda não terminou psicologia, mas ela tá indo mais para comportamental. Ela, não, porque a gente vê o cérebro como um todo, não tem inconsciente. Foi nessa mesma roda de amigas que eu contei da do sonho, né? E ela o tempo todo me contestando contra Freud, sabe? O tempo todo, Orlando, o tempo todo. Essa foi a minha primeira discussão, assim,
Mas como eu via que ela só queria arrumar briga comigo, eu não entrei na dela, né? Eu falei, olha, eu acredito que as teorias se complementam. Freud vem antes da psicologia, né? A gente deve muita coisa a Freud. E sem ter um conhecimento muito profundo dele, é muito difícil de questionar, porque eu mesmo estudo há 2 anos, numa base aí bem alta, já li vários livros, eu ainda tenho várias dúvidas sobre o assunto, eu ainda não consegui entender completamente a teoria. Como que com algumas aulas você consegue definir se você gosta ou não, sobre o que é o inconsciente ou não, como que essa forma trata ou não, né? Você precisa aprofundar muito no assunto para você ter uma opinião sobre ele, né? Não tem como a gente opinar sem saber o suficiente. Mas, meu Deus, eu tive uma noção de como alguns psicólogos odeiam psicanálise. E os psicanalistas ali, eu acho que refletem isso, né? Porque eles veem um psicanalista, lembram de todo o ódio da psicanálise e atacam. É uma coisa, assim, bem, bem forte. Sim. A sua turma não vai assistir às aulas que eu passei sobre a origem não a origem dessa colega, mas a origem histórica. Aí eu vou postar para vocês no grupo também sobre isso. Até pegando um gancho, Mara, disso que você está trazendo, porque essa turma, hoje, na verdade, é o nosso último encontro, nós teremos um encontro na semana que vem, que será, de fato, o nosso último teórico é hoje. Na semana que vem eu falarei sobre estudos de caso, porque vocês vão ter aí Priscila, Mariana, a Mayra, tem mais uma pessoa, são 4. Quem é a quarta que eu estou esquecendo? O Will? E o William, né? Os 4 terão aí um tempo para se reunir, conversar, montar um evento e apresentar o estudo de caso de vocês. É a coroa do processo da formação de vocês. Tá, ok? Então, eu vou explicar para vocês como fazer um estudo de caso, a relevância do estudo de caso. Eu tenho uma aula sobre isso, tenho material sobre isso. E aí, tudo isso eu vou passar para vocês. A gente vai estar conversando depois no WhatsApp e os vídeos todos eu vou colocar ali no Telegram. E aí, só que eu preciso que vocês assistam a aula que eu tenho, eu vou disponibilizar daqui a pouquinho para vocês, ela já está no YouTube, eu disponibilizo o link, sobre a história da psicanálise no Brasil. Porque essa rivalidade, ela nasce, ela é fomentada, e os psicólogos e muitos psicanalistas não sabem de onde vem isso. O que você falou agora há pouco é muito relevante. No Brasil, a psicanálise chega antes da psicologia. E ela chega e ela banha, ela implementa a psiquiatria. Então, ela serve de substrato para a psiquiatria. E no momento em que a psicologia surge no Brasil, ela surge em confronto com a medicina. Olha, nós entramos de gaiato na história. O confronto entre médicos e psicólogos. E nesse confronto, nós fomos usados, nós, psicanálise. Né? Por quê? Os médicos não eram psicanalistas, mas estudavam a psicanálise para ter ferramentas para a psiquiatria. E aí, quando surgem os psiquiatras, os primeiros são médicos, que não têm muita relevância sobre a psicanálise, continuam sendo médicos. E aí surgem os grupos que vão buscar formação a partir da Argentina e outros que vão buscar na Europa, e tem um grupo de psicólogos que como foram reprimidos pelos médicos, resolvem trazer a psicanálise para eles e começam a ver um grande problema. E aí recusam a psicanálise leiga, entre aspas. Né? Porque hoje você dizer que um psicanalista é leigo, é como você disse, um psicólogo estuda 6 meses de psicanálise para dizer se quer ou não ser psicanálise. Você está fazendo leitura ostensiva. Você tendo feito toda a nossa formação, você pelo menos passou por todas as obras de Freud, nós alinhavamos todas as obras de Freud. Você leu, no mínimo, aí por 24 meses, você leu Freud o tempo todo. Então, se dizer que isso é um curso de 6 meses, eu não estou menosprezando 1 ou 2 semestres de teoria da academia, mas em termos de conteúdo, de horas, é muito pouca leitura.
Então, E o argumento que eles usam é um argumento muito fraco. Porque por que eles não gostam de psicanálise, pelo que eu entendi? Provavelmente foi o professor dela, né, que não gosta. Mas qual que era o argumento? Que Freud era extremamente mau. Porque ele falava que a teoria era só dele, e quem não concordasse com ele, ele tirava da psicanálise. E assim... eles colocam toda a culpa que Freud, então, era uma pessoa extremamente egoísta, por conta disso, a psicanálise é ruim, não faz sentido o argumento, não tem muita relevância. E foi o que eu falei, mas a teoria é dele, foi ele que criou, ele que define o que faz parte ou não. Cada autor ali que ele tirou do processo, Jung e Adler, tem motivos específicos que eles saíram, porque eles saíram do centro da teoria, que foi sexualidade infantil, eles queriam ir para outras partes, e nada mais justo que eles fizessem as próprias teorias. Então, assim, não é um argumento relevante o suficiente para ser discutido. Mas, meu Deus do céu, eu nunca tinha, assim, pegado um estudante de psicologia ainda, foi a primeira vez, mas foi bem engraçado, foi bem engraçado. Eu vi que ela só queria brigar, sabe? Então, eu não fui muito adentro, né? O Walter teve uma experiência interessante, porque uma psicóloga marcou consulta com ele. Não acredito! Em determinado ponto, ele percebeu que ela só estava indo lá para questioná-lo, e aí ele chegou para ela e falou assim, qual é o seu objetivo? E ela, como assim? Eu vim me tratar. Falando, você não veio se tratar. Você veio para me desafiar. E aí ela falou, eu vim, porque eu achei o cúmulo, você não ser formado em psicologia, e aí ela... Aí foi toda essa discussão, né? Então, é muito interessante. Eu já tive alunos que agiram assim. É por isso que nós precisamos de identidade do nosso grupo, nós precisamos de colegas, né? Porque você vai encontrar... A grande maioria dos psicólogos são muito maduros, são pessoas, né, conhecedoras, mas sempre surge um desconhecido. Então, pessoas assim, você tem dois comportamentos. O primeiro comportamento é orientar, falar, olha, fulano, seria bom você ler tal coisa, ver tal coisa. Se você perceber que ele está assim, porque ele não conhece de fato. Mas se você perceber que ele é ignorante mesmo, não perde tempo, não. Né? Foi o que eu fiz. Eu vi que não valia a pena entrar na briga, porque foram pouquíssimas aulas, não tem uma noção ainda completa de contexto e já julga porque o professor falou alguma coisa. Então, não é alguém que vale a pena tipo, gastar tempo tentando argumentar. O que eu fiz, eu sugeri algumas leituras para ela. Falei, olha, eu acredito que assim, a gente está para somar. Então, as teorias se complementam de alguma forma. A gente sempre pega um pedacinho de um pedacinho da outra para conseguir incorporar no contexto, né? Então, tem que tomar cuidado com os pré-julgamentos. Mesma coisa, você chegar para você e falar, olha, eu não gosto da comportamental, porque eu acho que trata todo mundo igual o rato de laboratório. Você acha, eu não tenho conhecimento suficiente sobre comportamental para eu tirar um julgamento e for lá e começar a te atacar porque eu não gosto de comportamental. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não tenho argumento suficiente para isso. Eu falei, então, da mesma forma, você também não tem argumento suficiente para atacar a psicanálise dessa forma. Simplesmente a resposta é, olha, eu não conheço, não me interessei o suficiente, eu parti para outra área. Isso já é o suficiente para fechar o assunto. Não precisa tentar, porque Freud isso, porque o inconsciente não existe, porque achar o fato primário não faz sentido e tudo mais. Mas foi interessante ter passado por isso. E você vê também questão não é nem de conhecimento, mas de maturidade da pessoa, né? Porque informação sem conhecimento não faz sentido, porque às vezes eles até têm informação, só que eles não sabem usar isso, eles ainda não têm a maturidade o suficiente para conseguir julgar aquilo que é informação de fato, que vale a pena você seguir, e o que é informação porque alguém disse. Exato. Né? Que não vira conhecimento. Eu me lembro o Walter tem umas aventuras interessantes. Outra foi na UEL, né? A UEL, ela dá pós-graduação em psicanálise só para psicólogos. Eu me lembro do Walter tentando entrar numa confraria ali, num grupo que está ligado ao Livre Associação, ligado ao pessoal da Zeila Torresan, né? Conversando com uma dos membros lá, falou, como é que eu faço para participar do grupo? Olha, queria só participar do grupo de discussão, que inclusive é aberto, né?
As lacanianas, você participa, você não precisa ter título para participar, você precisa nem ser alfabetizado, vamos assim dizer. Você pode participar desde que você tenha inconsciente. E ela disse assim que não, porque ela já está há 16 anos fazendo análise, até hoje ela não está na altura de ser uma analista. Por que ele, que está apenas há 5 anos na formação, por que ele... Assim, não tem nada a ver. É só porque ele não era psicólogo, é por isso que ela podia dizer assim, fulano, faz psicologia, que o nosso grupo é um grupo fechado só nisso. Então, como respeitar? Deixa eles pensarem que eles estão certos, não vale a pena. Tem um versículo na Bíblia, está lá em, eu acho que é Provérbios 24, diz assim, é um texto que só no original hebraico você consegue ver a diferença dos dois. Primeiro ele diz assim, ao insensato, discuta conforme sua estultice, porque quem sabe você o tornará sábio. E depois ele diz assim, ao insensato, não discuta conforme sua estultícia, para que não se torne tão tolo quanto ele. Aí você fala, mas pera um pouco, são antagônicas as falas? Não são. É porque no hebraico tem uma palavra que diz assim, tem o insensato que é por ignorância e o insensato que é porque ele é tolo, porque ele é cabeça dura. Ele está dizendo assim, aquele que é insensato, porque ele não sabe, ensina ele, porque você vai tornar ele tão sábio quanto você. Mas aquele que é insensato, porque ele é um cabeça dura, deixa ele no canto dele, porque senão você vai ser tão tolo quanto ele. E é mais ou menos isso, a gente tem que observar. Tem pessoas que, de fato, não sabem o que é psicanálise. Né? Eu estava num curso lá na UEL sobre psicanálise com psicanalistas, o pessoal do mestrado, quem estava coordenando era a Mayra Bonafé, excelente, competentíssima, né? Só tem elogios para ela, tanto teórica quanto o ensino dela, fiz o curso com ela, e estou lá, e um dos alunos dela, ela estava dando aula no mestrado, um dos alunos dela tinha que apresentar no seminário, e ele começa a apresentar o seminário e ele começa a falar mal do Freud, igual você falou, eu não gosto do Freud. Ele diz assim, olha, eu não gosto de Freud, um psicanalista falou assim, eu não gosto do Freud porque Freud é muito antiquado, porque Freud ele era homossexual, então ele disse assim, Freud odeia os homossexuais, fala mal, então nem vou falar de Freud, e traz um outro viés. A minha vontade era falar assim, você nunca leu Freud, você nunca viu Freud falando sobre o homossexual, defendendo o homossexual, desqualificando aquela sociedade que falava mal da homossexualidade. Né? Então, assim, era ali psicanalista, terminando um mestrado em psicanálise, e nunca leu Freud, porque não gosta de Freud. E, assim, não consegue... E são argumentos rasos no final, quando você pega para discutir, né? Dizer que Freud é machista, Freud nunca foi machista. Né? Freud valoriza o trabalho da mulher. Freud valoriza... A paixão da vida de Freud era a filha dele, a Ana Freud. Né? Agora, isso não o impede de ser um homem conforme seu século. Freud nasceu no século XIX. Claro que ele tem que ter uma mente parecida com o século XIX. Freud é amigo do grupo que está ali, da mulherada que sai queimando sutiã, colocando sutiã na panela de pressão e fazendo as manifestações em Nova York. Né? Esse pessoal eram pessoas que liam psicanálise. Né? Você pega o pessoal do movimento ali da arte moderna no Brasil, eles é que trazem a psicanálise para o Brasil. Então, assim, dizer que Freud é antiquado, que Freud... Dá-lhe paciência, né? Gente, foi um prazer estar com vocês até aqui. Nos vemos na semana que vem. Só um comercialzinho, um merchan. Terça-feira que vem, às 8 horas, a Regina Pires, a Regina Pérez vai estar conosco. Ela trabalha com sistêmica, alguns já conhecem. Ela trabalha com sistêmica, com terapia floral, é psicanalista também, pertence ao percurso. Ela vai nos dar uma cortesia teve uma época que nós falamos, eu tinha pedido para ela desenvolver uma formação, só que na correria do nosso tempo acabamos vendo sobre isso. Eu queria que ela trouxesse um módulo para a gente e nós vamos ter, na verdade, uma oportunidade de conversar com ela sobre sistêmica fenomenológica. Então, ela é especialista em Bert Hellinger e do vínculo com a sistêmica fenomenológica ligada ao direito. Ela dá alguns cursos para o pessoal da OAB, para médicos, para juízes e para advogados, que trabalham exatamente esse caminho de mediação. Então, ela vai estar conosco. Então, se puderem, divulguem. Eu vou fazer o postzinho ainda hoje, divulguem, vai ser aberto. Eu vou para o pessoal do percurso pelo Zoom,
mas eu vou também colocar a conexão pelo YouTube. Vou ver se o Leandro pode me ajudar nisso, na logística sobre tudo isso, né? Se não tiver essa logística, já de público declaro que o grande culpado de tudo isso é o Leandro. Ele não está no grupo para ele entender? Mas Coitado. o Leandro... É quinta-feira, não, é terça-feira às 8. Eu tenho que me gravar isso na minha memória. Terça-feira às 8. Terça-feira, às 8, a Regina vai estar conosco. Então, vai ser das 8 até... Está previsto uma fala dela das 8 até as 9, e aí fica livre para a gente perguntar. Ela me perguntou, Orlando, qual a ênfase? Eu falei, clínica. Me traga a sua experiência clínica, seus estudos de caso, e como a clínica da sistêmica foi ajudando pessoas. Tá bom? Então, eu vou passar algumas coisas de Bert Helling, para a curiosidade de vocês, para que vocês estejam dando uma olhadinha. É o tema que ela vai trazer. Muito obrigado por tudo. Nesse grupo de quinta-feira que vem, isso terça-feira, Regina. Quinta-feira é o último dia de aula teórica, estudo de caso, e aí preparo para o colóquio de vocês. A turma anterior, até hoje, me deve os estudos de caso, né? Acho que só o Aaron Mildes foi o único que apresentou da turma dele, o restante acho que ficou me devendo. Tenho certeza absoluta, não posso estar sendo injusto. Mas o Aaron Mildes, eu faço aqui meu elogio, me entregou o estudo de caso certinho, né? E só que a turma ficou de se juntar e apresentar, e até agora eu estou aguardando. Orlando, já passa então essa aula, que eu já quero começar isso daí. Vou passar para vocês, então. Um abração para todo mundo, muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Tá? Obrigada, Obrigada. gente. Tchau, Bom final tchau. de semana. Abração. Tchau. Tudo bom.